Olá a todos, vou dar início à nossa 20ª aula. Hoje eu vou falar sobre esperança para vetores aleatórios, depois esperança para funções de vetores aleatórios, e aí sim eu vou entrar em momentos, funções geradoras de momentos e funções características. Todo mundo me escuta bem? Obrigado, Victor. Vou dar início aqui então, nosso open board. Então, seja x um vetor aleatório, e esse vetor aleatório tem as componentes x1 até xk, portanto, o contradomínio da nossa função x, que é um vetor aleatório, está contido no RK. Um vetor aleatório definido em ômega AP. Tá. Eu vou colocar um tio aqui embaixo. Então, a esperança matemática de x-tio é definida. Então eu vou utilizar a mesma notação, esperança de x-tio. Isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que a esperança de x1 concatenada com a esperança. Eu posso escrever desse jeito, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Mas algumas vezes na estatística nós vamos utilizar uma outra notação. A esperança de x1, a esperança de x2, 3 pontinhos, esperança de xk. Algumas vezes eu vou precisar escrever isso aqui como um vetor coluna. Tá? Então algumas vezes eu vou escrever assim, ó, esperança. Na grande maioria das vezes, quando eu trabalho com vetores aleatórios, nós interpretamos o vetor como um vetor coluna. Porque aí a gente consegue fazer as multiplicações sem muito problema. Tá? Essa estrutura aqui é a estrutura que a grande maioria dos artigos, livros utilizam. Tá? Eles empilham um embaixo do outro. Então, basicamente, x é integrável C e somente C. Cada uma de suas componentes é integrável. Então, observação. Note que eu posso escrever isso com um transposto aqui. É que se você pensa que esse cara aqui é um vetor, então você coloca um transposto aqui também, certo? Depende muito do livro, entende? Depende muito do livro que você está usando. Eu posso colocar, a partir de agora, eu posso colocar transposto para sempre me referir a um vetor como um vetor coluna. Esse transposto ele fica ali para sempre lembrar. É um vetor coluna. Porque, não sei se vocês lembram, lá na normal, fica x transposto x menos mi, aí tem um transposto, né? Aquilo é para dizer que é um vetor linha. Você entende? O x transposto vira vetor linha. Tá? Essa questão do transposto aqui, não fiquem confusos com isso, porque é só uma notação. Então, acho que dá para continuar. Né? Então, o que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó, que x-tio é integrável C e somente C. Cada xi é integrável. Deixa eu escrever aqui como valor absoluto. Cada uma delas é integrável. Tá? Então, quando eu falar seja x um vetor aleatório integrável, eu quero dizer que cada uma delas, cada componente do seu vetor x é integrável.
Além disso, pode-se mostrar, vou colocar uma observação número 2, vocês podem fazer isso aqui, tentar mostrar isso sem problema nenhum, que x é integrável se e somente se a esperança da norma euclidiana de x, vetor. Isso aqui é a norma, vira uma variável aleatória esse aqui, tá, pessoal? Eu estou saindo do RK e indo agora para o R. Quem que é essa norma aqui? É raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e assim por diante. Se isso aqui for finito, vou colocar dois tracinhos aqui para me referir exatamente à norma euclidiana. Se isso aí for finito, tá? Você consegue mostrar, então, ou seja, esse cara aqui é finito se e somente se cada uma delas é finita. Perfeito? Então, em qualquer livro ou artigo, vocês vão encontrar isso aqui várias vezes. Seja x um vetor, tal que a esperança da sua norma é finita. Portanto, é integrável, e aí está tudo bonitinho e você consegue usar essa expressão. Tá? Então, observação número 1, observação número 2. Eu vou dar exemplos disso aqui, mas antes de dar exemplos, eu quero introduzir para vocês também a esperança para transformações ou para funções de variáveis aleatórias. Para funções de vetores aleatórios. Qualquer problema aí na conexão, vocês me avisem, eu tento ajeitar. E a definição, eu vou passar para vocês um teorema. A definição é a definição, certo? Se você tem uma transformação, essa transformação também é um vetor aleatório. Então, essa transformação, você aplica a definição, perfeito? Para essa transformação. Por quê? A transformação é um vetor. Só que você não precisa calcular a distribuição da transformação para calcular a sua esperança. Tem um teorema, da mesma forma que eu apresentei na última aula, que reduz, que simplifica o cálculo da esperança para transformações. Então veja bem, ó, seja t de x uma transformação. De x. Tá? Pode ser uma transformação vetorial, não interessa. E cara, aqui, portanto, se é uma transformação, vocês já mostraram na lista, vocês vão entregar ou já entregaram, que t composição x é também uma variável ou um vetor aleatório. Se vocês não conseguiram mostrar isso aí, está no gabarito. Como é um vetor aleatório, vocês usam a definição anterior. Ok. Mas agora eu vou apresentar para vocês um teorema que simplifica o cálculo da esperança. Essa transformação é tal que a esperança do valor absoluto de um vetor aleatório, que seria a sua norma euclidiana, de t composição x, é finita, ou seja, eu quero dizer que cada componente disso aqui é integrável, perfeito? Então essa variável aqui aleatória, essa transformação, ela é integrável. Então, temos um resultado aqui, certo? É um teorema. Você pode colocar aqui na frente teorema. Primeiro, se o vetor x for um vetor aleatório discreto, ora, se o x é um vetor aleatório discreto, então cada componente também é um vetor aleatório discreto. Tá? Então, a esperança de t de x, lembrando que isso aqui é a mesma coisa que essa composição aí, tá? Pode ser calculada somando em x. Não preciso calcular a distribuição do t de x. Essa é a questão aqui. Vezes t
vezes não, né? A soma desse t vezes, agora sim, a probabilidade conjunta x1 igual a um x. Eu posso fazer assim para ficar mais simples e mais compacta a notação de x vetor igual ao x vetor. Essa aqui é a distribuição ou a função de probabilidade conjunta do vetor aleatório x. Lembrando que o x cortado ele é um subconjunto do R K, porque o x tem k componentes, é o x definido lá em cima, é enumerável ou finito. Sempre que eu falo enumerável, eu quero dizer finito ou infinito enumerável. Tá ok. A probabilidade do nosso vetor estar lá dentro é 1. Eu só consigo encontrar esse x cortado se o nosso x-til for um vetor aleatório discreto. Então agora eu só preciso me preocupar com o cálculo dessa soma, que eu não preciso encontrar a distribuição induzida pela transformação. Em alguns exercícios eu posso pedir para vocês, encontre a distribuição de t de x, e após isso eu quero que você encontre a esperança de t de x, usando a distribuição induzida por t. Então eu gostaria, em alguns exercícios eu posso pedir isso, pode ser na prova ou pode ser na lista, não sei se a Tainá colocou isso na lista. E 2, se o nosso x vetor for um vetor contínuo, vetor aleatório, contínuo, então eu já sei que existe então uma função densidade de probabilidade conjunta e eu posso usar ela para o cálculo da esperança. Então a esperança do nosso t de x se reduz à integral de menos infinito a mais infinito até a integral de menos infinito a mais infinito de t de x f de x dx. Então esse aqui é uma integral múltipla. E aqui, pessoal, eu vou fazer mais um adendo, tá? Sempre que eu tiver uma função qualquer g de x multiplicado por indicador de x em a, isso aqui vai ser sempre igual a zero se o x não pertencer a esse aqui vetor, tá? Se o x não pertencer a, independente se g de x está bem definido ou não. Por quê? Porque isso facilita a nossa definição. Tá? Independente se g de x está bem definido ou não. Convenção, tá? Porque senão eu teria que colocar a integral em um conjunto B, tal que a probabilidade do x estar em B é igual a 1. Poderia fazer isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa assim. Pois bem, pessoal, com esses dois resultados, ainda falta enunciar quem é a nossa f, né? Em que f é a função densidade de probabilidade conjunta de x vetor. Tá? Então, repetindo, eu poderia retirar esses caras aqui dos limites de integração e eu poderia simplesmente colocar um conjunto B aqui. E aí eu digo o seguinte, e probabilidade do x estar em B é igual a 1. Poderia fazer isso também sem problema algum e aí eu evitaria essa convenção. Vou deixar do jeito que estava. Legal.
Deixa eu apresentar agora para vocês alguns exercícios, alguns exemplos de aplicação dessas definições e desse teorema. Vou pegar um exemplo da lista. E o exemplo é o seguinte: seja x... Deixa eu ver onde está. Aqui. Eu vou chamar de x e y, tá, pessoal? Para ficar mais fácil. O x vetor ele vai ter duas componentes, x e y. Então, um vetor aleatório contínuo nesse caso tá o quê? Se é contínuo, eu preciso da minha função densidade de probabilidade conjunta. Eu vou parar de indexar agora por x e y aqui, porque mais para frente eu vou precisar indexar por θ e eu não quero fazer a confusão. Essa função densidade de probabilidade é 6 vezes x vezes a indicadora de xy em um conjunto A, tá? Em que A ele é simplesmente o conjunto que lista todos os pares x e y positivos, ou seja, estão no R mais ao quadrado, R mais produto cartesiano R mais, e agora o x mais y é menor ou igual a 1. Tá? Ora, só para você entender então quem é o A, vou fazer o desenho aqui rapidamente. Então, o positivo, só vou pegar os positivos. Esse aqui está fazendo o papel do eixo x, o eixo y. E agora aqui está o número 1 e aqui está o número 1. O que ele está dizendo para a gente? Que a soma de x e y é sempre menor ou igual a 1. Portanto, esse A, eu vou pintar aqui dentro, ele está aqui dentro. É esse conjunto. Todos os x e y tais que estão aí dentro. Como é que eu represento isso aí em termos de indicadoras? Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Só para saber se a conexão está funcionando. Está tudo bem? Ótimo. Para não perder tempo aqui. Tá. Então, como é que eu represento isso em termos de indicadoras? Ó, qualquer x e y está aí dentro desde que ele respeite a seguinte regra. A indicadora de x pode estar entre 0 e 1, eu posso fazer o x variar entre 0 e 1 aqui sem problema, mas o y não pode variar entre 0 e 1, porque eu não posso pegar um ponto aqui fora, certo? Se o x varia entre 0 e 1, então eu preciso de uma restrição no y. O y ele varia de 0 a... Olha aqui, ó. Y precisa ser menor ou igual a 1 menos x, então ele varia de 0 a 1 menos x. Aí pode ser aberto, pode ser fechado. Não faz a menor diferença. Por que não faz a menor diferença? Porque é uma variável, ambas são variáveis aleatórias contínuas, tanto x quanto y. Então a probabilidade de estar aqui nessa borda é 0. Essa indicadora também pode ser escrita de outra forma. Eu sempre quero que vocês percebam que num vetor bivariado, você consegue inverter as indicadoras. Pode fazer agora o y variar livremente. Vou fazer o y variar de 0 a 1. Só que se o y varia entre 0 e 1, o x precisa variar de 0 até esse patamar aqui, essa linha reta. Essa linha reta quem é? Em termos de y, o x varia de 0 a 1 menos y. Perfeito? Então eu posso usar essas indicadoras como equivalentes. Eu vou usar essa quando me for melhor, quando precisar integrar em relação a y e depois deixar o resultado em relação a x, eu preciso usar essa. Se eu quiser deixar o resultado em termos de y, eu uso essa outra. Vocês vão perceber com a prática fazendo exercício. Então essa indicadora aqui, ela pode ser substituída pelo produto dessa ou daquela. Perfeito. Então o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular a esperança de x. Vetor. A esperança de x vetor é a esperança de x e a esperança de y. Preciso calcular cada uma delas. Legal. Como é que eu calculo a esperança de x ou a esperança de y? Tem várias formas. Eu posso primeiro calcular a marginal de x, e aí eu calculo a esperança de x usando a marginal de x, ou eu posso usar o teorema. O teorema está dizendo o seguinte, ó, que t de x é a integral dupla nesse caso. Esse t de x é uma função que captura apenas o primeiro elemento de x. Então esse t de x
vetorial seria simplesmente o x, a primeira componente. Então, vou fazer de duas formas, perfeito? Eu vou fazer da segunda forma, que é calcular usando a função densidade de probabilidade conjunta, perfeito? Olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular um de cada vez, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Então, vai ficar integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos x. Esperança de x. Então, o nosso t de x vetor é apenas a primeira componente. Então, é x. O t de x está fazendo o papel do x, vezes 6 vezes x. A indicadora de A já foi colocada aqui nos limites de integração, então não preciso mais me preocupar com ela. A ordem aqui importa. Aqui primeiro estou integrando em y e depois estou integrando em x. Então essa aqui é uma integral que eu vou resolver primeiro. Aí o resultado dessa integral, eu calculo a integral em x. Tá? E a esperança de x é a mesma coisa. Agora o t de x vetor é exatamente igual à segunda componente. Então vou fazer a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos x. Vocês vão perceber que em uma das duas eu vou precisar inverter os limites de integração ou inverter aqui a forma com que eu vou integrar. Tá? Vocês vão ver. Então aqui vai ficar y vezes 6x vezes dy, porque esse limite de integração eu estou integrando em y primeiro e depois dx. Perfeito. Então vamos resolver a primeira. Então isso implica que eu vou copiar essa primeira e fazer aqui embaixo. Então vamos lá. Primeiro, x é constante em relação a y, certo? Então ele sai dessa integral. Vai ficar integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes 6 vezes... Aí tem uma integral aqui que vai de 0 a 1 menos x dy. Eu vou resolver essa integral primeiro. Aí depois eu resolvo a integral resultante, final. Essa integral é bem simples, né? Vai ficar y. Aí quando eu substituo pelo limite superior, vai ficar 1 menos x. Então isso no fundo é a integral de 0 a 1 de x ao quadrado. Vou tirar o 6 aqui da integral. Vezes 1 menos x dx. Perfeito? Agora eu quero que vocês notem o seguinte. Antes de resolver essa integral, eu vou fazer a outra também, porque daí eu uso o mesmo procedimento para resolver as duas. Agora eu vou resolver a segunda. A segunda integral eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. O 6x ele vai para fora da primeira integral, porque ele não depende de y. Então fica 6x vezes a integral de 0 a 1 menos x de y dy. Aí eu resolvo essa integral e depois calculo a integral em relação a x. Agora vai ficar y ao quadrado dividido por 2. Tem o 6 lá, vai ficar 3, perfeito? Já coloco o 3 aqui fora. Integral de 0 a 1 de x vezes... Agora sim, então vai ficar 1 menos x ao quadrado. Perfeito? Dx. Então agora eu tenho duas integrais que são parecidas. Ó. Tem o x e 1 menos x, x e 1 menos x. Eu vou dar a solução para essa integral de forma geral. Ó, uma observação. Observação, a função beta, vocês já viram isso em alguma lista que a Tainá colocou para vocês, tá? Mas eu vou repetir aqui. É definida por... Essa função beta é como a função gama, ela resolve muitos problemas se você souber utilizá-la. Então, ó, x elevado a menos 1 vezes 1 menos x elevado a b menos 1. Você não precisa se preocupar em resolver isso. Tem uma função que resolve isso. E essa é a famosa função beta de AB. Sempre que você tiver essa expressão, essa integral, você pode substituir por beta de AB. E o que significa beta de AB? Isso aqui é gama de A. Dá para provar que isso aqui é gama de A vezes gama de B, dividido por gama de A mais B. Então, olha que interessante. Já temos uma fórmula para resolver as duas integrais. Eu vou aplicar a definição de beta nessas duas integrais aqui. Lembrando o seguinte, então. Se aqui tem 2, isso aqui é 3 menos 1. Se aqui tem 1, então isso aqui é 2 menos 1. Perfeito? Então, vamos lá. Isso implica, portanto, que a esperança de x1... desculpa, x1 não. Esperança de x é igual a... Vamos ver aqui. 6 vezes beta de 3, 2. Perfeito?
vezes beta de 3, 2. Eu já resolvo esse. E a esperança do y é 3 vezes beta de 2. De 2, né? Porque aqui é 2 menos 1, esse termo que está aqui em cima no expoente. E aqui é 3 menos 1, então 3. Essas duas betas são diferentes, tá, pessoal? Tem que usar a fórmula. Pode ser que elas sejam iguais aí, mas eu tenho que usar a fórmula para você não se perder. Aqui talvez seja a mesma coisa, né? O problema é que um tem o 3 e outro tem o 6. E agora resolvendo vai ficar 6 vezes gama de 3 vezes gama de 2 dividido por gama de 5. São todos números naturais aqui. Portanto, gama de 3 é 2 fatorial, gama de 2 é 1 fatorial e gama de 5 é 4 fatorial. Então aqui continua a gama de 2 vezes gama de 3. Vai dar na mesma, né? Porque tem essa simetria aí. É isso mesmo? Tá certo? Acho que é isso, né? Perfeito. Então isso aqui dá 6 vezes 2, fatorial é 2, vezes 1, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então o 2 vai embora com 2, o 3 vai embora com 3, sobra 2, o 2 vai embora com 4, sobra 1 meio aqui. Tá? De forma informal, tá, pessoal? Para não perder muito tempo. A esperança de y aqui é 3 vezes 1 fatorial, porque tem o gama de 2, vezes 2 fatorial, porque tem o gama de 3, dividido por 4 fatorial. Então 4 fatorial tem o 3 e 2 lá, né? Então vai ficar... Já devia escrever isso aqui de um jeito. Então isso aqui é 1 vezes 2, vou tirar o fatorial, e 4 fatorial, já vou escrever ele do jeito que é. É 4 vezes 3 vezes 2. Então esse 2, esse 3 vai embora com aquele 3, vai ficar 1 quarto. Portanto, a esperança de x vetor é igual a 1 meio, 1 quarto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Você vai chegar exatamente na mesma resposta se você integrar essa f, encontrar a marginal de x e depois calcular a esperança de x. Tem que chegar exatamente na mesma. Por quê? Porque é essa integral aqui no fundo, certo? Isso aqui é a integral para você encontrar o x, depois você integra para calcular a esperança. Alguma dúvida? Pode falar. Deixa eu voltar lá, vamos ver aqui. Para o vetor x. Esse aqui, né? Do t, né? Transformação. Isso aqui vale para qualquer transformação. Não, ela pode estar no R1, o t. Tá? Poderia ser a norma. Sim. Essa norma aqui é uma transformação. Exatamente. Exatamente. Aqui é uma transformação, pessoal, cujo domínio da T precisa estar contido no RK, obviamente, porque o X está no RK, mas o contradomínio pode ser o R, pode ser o R+, pode ser o R+, pode ser o R ao quadrado, pode ser o RK, pode ser o R2K, se você quiser. Se quiser, eu posso concatenar o vetor X duas vezes. Isso aí é uma transformação. Tá? Nessa transformação, eu não preciso encontrar a distribuição da transformação nessa esperança. Para calcular essa esperança, eu não preciso calcular a distribuição do t de x. Tá? Isso aqui vale para qualquer t. Deixa eu colocar aqui. Ó. O t é uma função que vai de v em u. O v, obviamente, precisa estar assim no RK. Mas o u não precisa estar necessariamente no RK. O U ele pode estar em um RS. Qualquer. Definição de transformação. Vai lá na aula de transformação,
E veja a definição, a transformação, o domínio está realmente em RK, e obviamente aqui esse V, né, precisa ser tal que a probabilidade do x estar em V é igual a 1. Tá? Então não preciso, preciso me preocupar aqui com esse V, claro, ele precisa ter probabilidade de 1 do x estar lá dentro, mas o contradomínio, esse S pode ser igual a 1. Veja lá a definição de transformação, do jeito que eu fiz, é exatamente aquela definição. Mais alguma dúvida? Pode repetir, por favor? Mas eu posso inverter. Você concorda que essa integral aqui, ela também é igual à integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos y, de y vezes 6x dx dy. Você entende? Eu posso inverter se eu quiser. Mas aí eu tenho que usar outras indicadoras. Você entendeu? Tá, é integral usual, tá? Integral usual para várias variáveis. É isso mesmo, mas é boa pergunta. E façam as perguntas, tá, pessoal? Acho que é importante para vocês não terem dúvidas na hora dos exercícios e da prova também. Vou fazer mais um exercício aqui, ó. Considerando a mesma função de densidade, tá? Calcule a esperança de x vezes y. Usando a mesma FDP do último exercício, tá? Considerando que a f de xy foi dada anteriormente. 6x vezes a indicadora de x e y no conjunto A. Aplica a definição, tá, pessoal? E o teorema, não tenham medo, tá? Só porque está no multivariado. Aqui, veja bem, respondendo também a pergunta do Álvaro, a minha T aqui é uma transformação que tem do R2 para o R. Não tem problema. Eu não preciso encontrar a distribuição do T. E se eu precisasse, eu teria que criar uma variável auxiliar. Aí eu tenho uma transformação T que vai do R2 para o R2. Eu encontro a função densidade disso. E aí eu integro na segunda componente. Dá para fazer, sem problema algum. Ou você pode usar a definição para encontrar a medida induzida por T, sem problema algum. Então vamos calcular essa esperança. Solução: aplicar o teorema. Como o x vetor é aleatório, contínuo, desculpa, então a esperança de x vezes y, que é a nossa T, a composição x vetor, isso aí é igual à integral. Vou colocar aqui de menos infinito a mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, de x vezes y, tem que colocar o t aqui, ó, o t de x vetor, vezes, agora a função densidade, 6 vezes x, vezes a indicadora de x no 0, 1. Eu vou fazer, vou fazer desse jeito, depois eu faço do outro, vai. Vezes a indicadora de y de 0 a 1 menos x. dx dy. Eu vou fazer dx dy porque aqui em cima eu fiz dy dx, tá? Então eu vou inverter para vocês verem que é possível. Eu posso fazer dos dois jeitos. As duas integrais pelo teorema de Fubini precisam ser iguais. Fubini ou Tonelli, não lembro exatamente. Tem um teorema lá que garante a inversão das. Tá? Então aqui, pessoal, como eu estou calculando a primeira integral em relação a x, eu preciso me livrar. O y, quero tirar o y para fora da integral. Só que ele depende do x aqui, então eu vou reescrever isso de tal forma que o y não dependa do x. Essa é a estratégia. Então vou reescrever agora, o x vai depender do y e o y não vai depender do x. Então o y vai variar de 0 a 1 e o x vai variar de 0 a 1 menos y. Perfeito. Então agora eu vou colocar aqui, essa integral vale 0 sempre que o x e o y estiverem fora do A. E aí, portanto, você quer ficar integral. Agora o y varia entre 0 e 1 e o x varia entre 0 e 1 menos y. X vezes... Vou colocar x ao quadrado, então, já fazendo a multiplicação. Primeiro integral em relação a x, depois integral em relação a y. Perfeito?
Então agora eu venho, o que eu posso tirar? Então estou integrando em relação a x. O 6 e o y são constantes. O 6 é constante das duas integrais. Então vai ficar 6 vezes a integral de 0 a 1 de y vezes a integral de 0, aqui dentro, tá, da integral, 1 menos y, x ao quadrado, dx. Então essa aqui é a primeira integral com a qual eu preciso me preocupar. Aí a solução dela eu uso para resolver a última integral. Então vai ficar 6 integral de 0 a 1, y. Agora, isso aqui então dá x ao cubo dividido por 3. Eu já vou cancelar com esse 6 aqui, cancelar, né? Eu vou dividir o 6 por 3, dá 2. Certo? Então aqui vai ficar x ao cubo, já tirei o 3 lá com o 6. E aqui variando de 0 a y. Então já vou colocar então o y ao cubo aqui. Então vai ficar 1 menos y ao cubo dy. Tem o 0 aqui, então não preciso me preocupar, né? Porque vai ficar 0 ao cubo, que dá 0. Agora, isso aqui de novo é uma beta. Que beta é essa? Então isso é 2 vezes beta. Esse aqui é o primeiro termo, é 2, 1. Então é 2. E esse aqui é 4, 1. Então é beta 2, 4. Vai ficar 2 vezes gama de 2 vezes gama de 4 dividido por gama de 6. Isso aqui, portanto, é 2 vezes 1 fatorial vezes 3 fatorial dividido por 5 fatorial, que é... Eu vou colocar os valores para não perder tempo. 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então esse cara aqui vai embora com esse. Então vai ficar, esse aqui vai embora com esse, sobra 2 aqui. Alguma dúvida, pessoal? Aqui vai, pessoal. Olha, se fosse a esperança de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Olha, você coloca x ao quadrado, y ao quadrado e calcula a integral. Certo? Eu posso calcular a esperança de x elevado a k vezes y elevado a k. Vamos ver como é que fica. Y elevado a L. Tá? Isso aqui é a integral. Vou fazer agora... Vou fazer utilizando essa aqui, tá, pessoal? Então vai ficar a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 1 menos y vezes x elevado a k vezes y elevado a L vezes 6 vezes x dx dy. E isso, portanto, quem é constante em relação a essa integral? Primeiro eu estou integrando em x, então o y é constante. Vai ficar integral de 0 a 1, vou tirar o 6 também. Y elevado a L vezes a integral que vai de 0 a 1 menos y, vezes x elevado a k mais 1, é isso, dx, aí depois dy. E agora, portanto, isso fica 6 vezes a integral variando de 0 a 1 do y elevado a L. Agora essa integral aqui vai ficar x elevado a k mais 2 dividido por k mais 2. E aí eu preciso substituir aqui o x pelos limites aqui, né? Menos 1 menos y. Vai ficar 1 menos y elevado a k mais 2. dy. E isso, portanto, agora vai ficar 6 dividido por k mais 2, integral de 0 a 1, de y elevado a L... Vou colocar L mais 1 aqui, tá? Menos 1, para lembrar da beta. Vezes 1 menos y, elevado a k mais 3, menos 1. Tá? Então aqui eu já sei que essa beta é uma beta L mais 1, k mais 3. Portanto, o resultado aqui fica 6 dividido por k mais 2, vezes a beta de L mais 1. Quero que vocês façam isso, pessoal. Na prova, sei lá, em algum lugar, eu vou deixar em termos genéricos, assim, x elevado a k vezes y elevado a k. É só uma operação simples que você tem que imaginar que o k, ele é um número, eu posso dizer que ele é um número natural ou um número real. Tá? Nesse caso, eu estou assumindo que o k, ele é maior ou igual a 0 e o L também é maior ou igual a 0. Se eles pertencerem aos naturais, eu vou poder utilizar
a relação com a gama e o fatorial. Então, vai ficar K mais 3. E aqui vai ficar então 6K mais 2. Vou dar a fórmula final. Então isso aqui vai ficar gama de L mais 1 vezes gama de K mais 3 dividido por gama de L mais K mais 4. Aí eu posso manipular mais isso aqui se eu quiser. Olha, se o L for de fato natural, então esse aqui é L fatorial. Esse aqui é K mais 2 fatorial. E esse aqui é L mais K mais 3 fatorial. Tá bom? Vocês têm uma fórmula agora para resolver para qualquer K e L. Alguma dúvida? Por isso que eu digo, pessoal, se vocês souberem essas funções especiais, beta e gama, vocês resolvem muitos problemas de maneira simples, sem recorrer à integral por partes, nada disso, tá? Vocês simplesmente aplicam a definição da função beta e a propriedade. Nesse caso, a função beta ela pode ser escrita como gama de A vezes gama de B dividido por gama de A mais B. Às vezes, sim, você faz uma transformação, uma mudança de variável de tal forma que... Aí você tem que pensar em que tipo de mudança de variável você pode fazer para que o domínio aqui... cadê? Para que os limites de integração eles sejam de 0 a 1. Você entende? Você pode pensar em uma transformação, por exemplo, qual seria a transformação que sai dos reais e vai para o 0, 1? Você consegue imaginar em uma transformação, uma mudança de variável específica? Que poderia aí, é uma, não que resolva o problema, tá? É uma delas. Imagina só o seguinte, ó, que o x pertence aos reais, perfeito? Então você vai ter lá a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx. Como é que eu torno os limites de integração de 0 a 1 aqui? Alguém tem alguma ideia? O que eu posso fazer? Perfeito. Essa seria uma das, tá? Então, se você pegar essa transformação exponencial de x dividido por 1 mais exponencial de x, esse cara está sempre entre 0 e 1. Por quê? Porque esse termo de baixo aqui ele é maior que o de cima. E é sempre positivo. Então, esse aqui está sempre entre 0 e 1. Isso significa que vai resolver o problema para chegar numa beta? Não. Eu estou só mostrando para você que existem transformações que tornam o seu domínio, restringem o seu domínio que está nos reais para o 0, 1. Perfeito? Então é possível fazer isso sim. Mais alguma dúvida? Vou colocar alguns resultados aqui. Seja x um vetor aleatório com as componentes aí x1 até xk. E aqui pode ser contínuo, discreto, misto, certo? E t de x ele vai ser igual à soma das componentes x1 mais x2 mais 3 pontinhos xn e xk, desculpa. Então essa transformação é uma transformação que está indo do R K para o R. Então, ó, notem que essa transformação é uma transformação que tem do RK para o R. Estou somando as componentes. Então vamos aos resultados aqui. Teorema. Se x til for integrável, ou seja, cada componente é integrável, então a esperança da composição t e x é exatamente a soma das esperanças. É muito fácil de provar isso aqui. Você vai aplicar aquele teorema dizendo o seguinte, olha. Você pode primeiro supor que x, o vetor x é um vetor aleatório discreto, aqui tem um 2, né?
E aí você pode usar o teorema ou você pode usar direto a definição da integral de Lebesgue. Tá? Deixa eu ver se eu provo isso aqui. Eu vou provar, que a prova é muito simples. Note que aqui não precisam ser independentes as variáveis, tá? E a prova eu vou usar a definição de integral de Lebesgue. Ó. A esperança de t de x é integrável. Por quê? Porque, olha, se esse cara tem integral de Lebesgue finita, esse tem integral de Lebesgue finita e assim por diante, então a soma tem integral de Lebesgue finita também, pessoal. Você não pode pegar coisas finitas, somar e transformar em algo infinito. Tá? Então, a esperança de t de x é a integral de t de x, vou escrever desse jeito, dp. Eu vou substituir isso aqui pelo que ele vale. Isso aí, na verdade, é a integral de x1, é o que ele vale, mais x2, mais 3 pontinhos, mais xk, dp. Agora, nós já mostramos que a integral da soma é a soma das integrais. Isso vale para 2 variáveis, isso vale para 3 variáveis, 4 e assim por diante. Você pode provar por indução finita. Isso vale para qualquer soma de variáveis aleatórias. Então, se ficar integral de x1 dp, note que não tem nada de independência sendo usada aqui, mais a integral de x2 dp, mais assim por diante, mais a integral de xk dp. Isso significa apenas que a esperança é um operador linear. Isso aqui, por definição, é a esperança de x1. Esse outro é a esperança de x2. E assim por diante, até a esperança de xk. O segundo teorema é o seguinte. Se eles forem independentes... Deixa eu ver, eu escrevi teorema, vou escrever de novo. Tá. Se x for integrável, integrável, e x1, 3 pontinhos até o xk, forem independentes, então a esperança do produto de xi, esse aqui é o nosso t agora, para i variando de 1 até k, isso é igual ao produto das esperanças. Só para não ter nenhum erro, nenhum problema do que eu quero dizer, isso aqui é a esperança de x1 vezes esperança de x2 e assim por diante até chegar em esperança de xk. E eu quero que vocês mostrem esse segundo caso, eu quero que vocês mostrem para o caso discreto e para o caso contínuo, mas isso aqui vale para qualquer caso, inclusive para variáveis mistas, singulares. Tá? Qual é a suposição? As esperanças existem e agora sim eu preciso de independência. Quero que você mostre para os casos. Primeiro caso, x vetor contínuo, vetor aleatório contínuo, e 2x vetor aleatório discreto. Tá? Não estou colocando o aleatório aqui, mas tem que colocar, tá? Vetor aleatório contínuo, vetor aleatório discreto. Então a prova é muito simples, vocês perceberam, é só substituir lá no teorema, e aí vocês vão perceber que x1 com f1 pode sair das integrais, x2 com f2 pode sair de outras integrais, aí você vai ficar um produto das integrais. Tá? Enfim, é uma linha de prova, eu não vou fazer aqui porque não quero perder esse tempo, mas enfim, perdi o tempo explicando, mas não tem problema. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Eu fiz uma observação dizendo o seguinte, que se a esperança de x1 vezes x2 é igual à esperança de x1 vezes a esperança de x2,
Isso não implica necessariamente que x1 e x2 são independentes. É a observação que eu vou fazer agora. Observação. Se a esperança do produto de xi for igual ao produto das esperanças de xi, que para i variando de 1 a k, então, como é que eu escrevi aqui? Não necessariamente opa, não tem esse acento? Não necessariamente x1 até xn, xk, desculpa, são independentes. E aí eu quero que vocês consultem o Barry James na página 130. Ele dá um exemplo, só preciso mostrar um exemplo, certo? Um exemplo em que isso aí não acontece. Na verdade, a igualdade é verdadeira, mas x1 até xk eles são dependentes. O que eu quero dizer é que a independência é um conceito mais forte. É isso que a gente está dizendo aqui. Ou seja, é um conceito mais forte. Tá? Ele é um conceito que está definido na sigma álgebra das variáveis aleatórias. Enquanto que esse conceito aqui está definido na integral de Lebesgue. Eu perdi a noção, quando eu aplico já a esperança, eu já perdi a noção de sigma álgebra, que eu não uso a noção de sigma álgebra. Tá? É muito mais detalhada a definição de independência, é como se você fosse no detalhe do detalhe do detalhe, e enquanto que na esperança você está na superfície. Então a independência é um conceito mais forte, mais profundo, mais detalhado. Porque eu justamente estou olhando para as sigmas álgebras geradas por x1, x2 e assim por diante. Em alguns casos raros, tá? Observação 2. Em alguns casos raros, esse produto implica na independência. A esperança do produto. Se a esperança do produto for igual ao produto das esperanças, para alguns casos específicos, não todos, isso acontece se e somente se x1 a xk são independentes. Isso acontece quando? Em qual caso? No caso da normalidade. Se x1 tiver distribuição normal, x2 distribuição normal e até todos eles tiverem distribuições normais, então isso acontece se e somente se eles são independentes. Tá? Por exemplo, no caso normal. Em que o x tem distribuição normal, k variada, com média μ e variância sigma. Se isso aqui acontece, então eles são independentes, e eles são independentes, então isso acontece. No caso da normal. No caso da t-student, porque tem a t-student multivariada também. E no caso da t-student multivariada, você vai perceber, no caso esférico, né? Esférico é quando essa matriz aqui é identidade, você vai ter essa igualdade, mas as variáveis não são independentes. Lá no Barry James vocês vão encontrar alguns exemplos e eu vou ficar por aqui sobre essas observações. Eu vou definir para vocês hoje os momentos. Acho que vai dar tempo. Então os momentos é assim, ó. Seja x uma variável aleatória tal que
a esperança do valor absoluto de x elevado a k é finito. Certo? Dizemos então que a esperança de x elevado a k é o késimo momento não central. Dx. Eu já tinha definido isso para vocês na última aula, comentado de passagem. Dizemos também que a esperança de x menos... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Esperança de x. Isso aqui elevado a k é o késimo momento central. Essas duas quantidades, elas só estão bem definidas se isso aqui acontece. A esperança do módulo de x elevado a k precisa ser finito. Primeira coisa que você vai verificar. E aí você consegue calcular a esperança de xk. É claro que se esperança de xk você já deu um valor para ele, então significa que a esperança do valor absoluto de k é finito. Tá? Então, quando k for igual a 2, o que acontece quando k é igual a 1 no momento central? Quando k for igual a 1, vai ficar a esperança de x menos a esperança de x, que é 0. Então, o primeiro momento central é sempre 0. O segundo momento central, ele vai ser chamado de variância. Vocês já conhecem, mas agora o conceito variância está sendo definido em termos de momentos centrais. Então, deixa eu ver aqui mais. Observações, então é exatamente isso que eu disse. Observação. O primeiro momento central é 0, ou seja, esperança de x menos esperança de x é igual a esperança de x menos esperança de x, pessoal. Tá? Porque isso aqui é integral de Lebesgue. Lembrando que a esperança de x aqui é uma constante. Então, x menos a constante sai da integral de Lebesgue. Tá? Que fica 0. Tá? Logo, o primeiro momento central é 0. O segundo momento central é a variância. Então a variância só existe se o segundo momento não central, em valor absoluto, é finito. Senão a variância não existe, não faz sentido você falar em variabilidade em termos de segundo momento central. Você pode falar em variabilidade, mas não em termos de segundo momento central. Você pode pegar, por exemplo, o intervalo, a distância interquartis, por exemplo. É o caso da Cauchy. Você não vai usar a variância porque a variância da Cauchy não existe. Você não pode calcular, mas você pode sim usar, por exemplo, o terceiro quartil menos o primeiro quartil. E isso vai dar uma medida de variabilidade para você. Então você tem que entender o que significa variabilidade, né? Variabilidade não é só variância, você pode definir outras medidas de variabilidade. Então esse aqui é o primeiro ponto, o segundo ponto é esse. E a variância, ela é utilizada, a notação que eu utilizo é essa, a variância de x é igual à esperança de x menos a esperança de x, isso aqui ao quadrado. Aí eu deixo um colchete aqui no final, para ficar bem claro isso aqui. Então agora, pessoal, fazendo as operações aqui dentro, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar esperança, abre colchete, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x vezes a esperança de x, que é um número real, esperança de x, não é mais variável aleatória, mais esperança de x
ela depois que você calculou ao quadrado. É sempre bom entender o que você está fazendo aqui, para você não calcular a esperança de x ao quadrado aqui, pessoal. É a esperança de x elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó, só para não restar dúvidas. Então, agora eu vou calcular a esperança, porque a esperança da soma é a soma das esperanças, como já provado. Então, vai ficar a esperança de x ao quadrado menos 2 é constante, esperança de x é constante, vai ficar 2 vezes esperança de x, vezes, agora sim, esperança de x, mais esperança de x ao quadrado é constante em relação à esperança de x. Então vai ficar esperança de x ao quadrado. Agora eu tenho menos 2 vezes esperança de x ao quadrado mais esperança de x ao quadrado. Isso, portanto, é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Então a variância de x ela pode ser escrita desse jeito, em termos do momento central, segundo momento central, ou em termos dos momentos não centrais. Tá? Essa coisa que você já deve ter visto na graduação, ou mesmo quem já fez mestrado e tudo isso aí. Enfim, é uma forma muito simples de mostrar que a variância ela pode ser escrita de outra forma. Ok. Deixa eu ver o que mais. Tem um teorema muito importante agora. E o teorema diz o seguinte, ó, se a esperança do valor absoluto de x elevado a k é finita, se eu garanto que isso aqui é finito, então, olha que interessante. Então a esperança de x em valor absoluto de elevado a s também é finito, desde que o s seja menor para todo s maior do que zero. Coloquei j aqui, mas vou colocar para todos maior ou igual a zero e menor ou igual a k. Eu posso pegar qualquer s aqui dentro que eu vou conseguir uma esperança finita também. Então olha que interessante, se o segundo momento em valor, se o segundo momento é finito, eu já tenho certeza que o primeiro momento é finito. Tá? É o teorema importante, vamos provar isso aí. A prova é simples. Né? Eu vou partir da hipótese, essa aqui é a hipótese. Eu sei que a esperança de xk em valor absoluto é finita. Então sabemos disso. Então essa esperança aqui ela pode ser escrita como a integral de x elevado a k, que isso aqui é uma transformação, né? Lembrando, então, a esperança da transformação é a integral de Lebesgue, né? É usual isso aqui. dp é a definição da integral de Lebesgue. Agora, eu vou quebrar isso aqui em dois conjuntos. Tem um problema aqui que a variável aleatória x ela pode ser menor do que 1. E esse número menor do que 1 elevado a s vai ficar maior. Não é? Então tem um problema que você tem que analisar quando ele é menor do que 1 ou quando é maior do que 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui em termos de duas integrais. Uma integral em a de x elevado a k dp mais a integral em a complementar de x elevado a k dp. Olha a estratégia, que essa é uma das estratégias que é muito utilizada para fazer essas provas aí, tá? Para provar desigualdade de esperança. Você quebra em duas esperanças. Tá? Uma outra forma de você representar isso aqui é multiplicar por uma indicadora, né? Indicadora em A. E aqui é indicadora em A complementar. Então quase todas as técnicas utilizam essa partição, né? Você cria uma partição e resolve o problema. Agora eu preciso dizer quem é o A. Em que A, ele vai me dar todos os ômegas pertencentes a ômega, porque aqui é integral em P, esse P está definido lá em ômega, para os quais x de ômega, em valor absoluto, é maior ou igual a 1. Eu só estou pegando os x que são maiores ou iguais a 1. Agora eu tenho certeza que quando eu elevo o x ao quadrado, ele é maior do que o x elevado a meio, por exemplo. Né? Eu sei que o x elevado a sétima vai ser maior do que o x elevado a sexta, em valor absoluto, né? E porque o valor de x é maior do que 1. Se ele estivesse menor do que 1, eu teria problema. O que você precisa notar aqui também? Que esse cara, essa integral é maior ou igual a zero. Eu já provei isso para vocês. Esse aqui também é maior ou igual a zero, porque essa variável que está aqui dentro, ela é não negativa. Isso implica, portanto, a esperança de
x elevado a k em valor absoluto, vou substituir o k por s. Mais a integral em a complementar de x elevado a k. Vamos fazer a conta aqui para ver se é isso mesmo. Vocês concordam que se o x aqui, estou pegando um x maior do que 1, perfeito? Então, essa integral aqui de x elevado a k precisa ser maior do que a integral de x elevado a s, porque s é menor do que k. E o x é maior do que 1. Então tá certo. É isso mesmo. Eu só vou manipular os termos, tá, pessoal? Vou subtrair dos dois lados esse cara aqui. Então vai ficar a integral em a do valor absoluto de x elevado a s, dp, é menor ou igual, então estou subtraindo dos dois lados, a esperança de x elevado a k em valor absoluto, menos a integral de a complementar em relação a ômega de x elevado a k. E o que falta para eu ter esperança do outro lado? Então é isso que falta agora. Eu vou somar dos dois lados. Vou somar dos dois lados. O que falta para transformar isso aqui numa esperança? Falta a integral em a complementar de x elevado a s dp. Precisa se manter essa desigualdade, certo? Então eu preciso somar a mesma quantidade desse lado. Então eu vou somar isso aqui. Perfeito. Então agora sim, ó. Esse cara aqui eu volto para a esperança. Isso aqui é exatamente a integral em valor absoluto de x elevado a s, que é a nossa esperança do valor absoluto de x elevado a s. Perfeito? Isso tem que ser menor ou igual à esperança em valor absoluto de x elevado a k, menos esse cara aqui é finito. Por quê? Porque em a complementar, isso aqui é sempre menor ou igual a 1. Esse outro também, independente do valor de s, como o x está entre 0 e 1 aqui em valor absoluto, isso aqui também é menor ou igual a 1. Portanto, eu vou colocar é menor ou igual a 1 e, portanto, é finito, certo? Menor ou igual a 1, portanto, é finito. E esse aqui é menor ou igual a 1, portanto, é finito. Então, como eu sei que esse cara aqui é finito, a soma de coisas finitas só pode ser finita. Vou repetir aqui. É isso aí. Esse cara aqui é finito. Esse cara aqui é finito. E esse outro aqui também lá, por suposição, é finito. Portanto, isso implica que a esperança, valor absoluto de x elevado a s, só pode ser finito. Vocês entenderam a prova? Então, qual é a estratégia da prova aqui? A estratégia da prova é escrever essa esperança em duas. Primeira coisa que eu faço. Mas eu tenho que criar um conjunto A. E a forma de criar o conjunto A é pensar no conjunto que dá problema aqui. Quais são os ômegas para os quais o x de ômega em módulo é maior ou igual a 1? Porque daí eu consigo garantir algumas propriedades aqui. Eu sei que quando estou no A complementar, essa integral aqui, por exemplo, ela é finita já, porque ela é menor ou igual a 1. Isso aqui. Perfeito? Então eu quebro, agora eu posso reescrever isso aqui como um limite superior, ó. Eu sei então que a esperança do x em valor absoluto elevado a k é sempre maior do que isso aqui, porque agora quando o x está em A, quando o ômega está em A, o x em módulo elevado a s, eu tenho certeza que é menor ou igual a x em módulo elevado a k, para todo o ômega em A. Eu estou pegando os ômegas para os quais isso acontece. Perfeito? E agora a estratégia é isolar esse cara. Isolei ele. E aí falta agora chegar na esperança. Como é que eu chego na esperança? Eu preciso somar uma quantidade, a quantidade faltante, que é a esperança no A complementar. E agora eu faço a constatação de que tudo que eu adicionei, tudo que falta aqui, no caso, explicar, é finito. Ó, esse cara aqui é finito porque essa variável x em módulo no conjunto A complementar é sempre menor ou igual a 1. Então eu vou colocar o valor máximo lá, que é 1, certo? Então esse cara aí é sempre menor ou igual a 1.
portanto finito. Então tenho duas quantidades finitas e eu tenho uma terceira que é finita por suposição. Portanto, a que é menor só pode ser finita. Tá? Deixa eu ver o que mais, pessoal. Antes de dar os exemplos, eu quero definir função geradora de momentos e função característica. Então a função geradora de momentos ela vai ser definida assim, ó, seja x uma variável aleatória real, tal que a esperança do exponencial elevado a delta do módulo de x, olha a importância disso aqui, pessoal. Isso aqui precisa ser finito. Isso aqui tem que ser finito para algum delta entre zero para algum delta maior do que zero. Então você só precisa encontrar um delta maior do que zero para que isso aqui aconteça. Se isso acontece para delta igual a 2, então tem que valer para todo delta entre 0 e 2, pelo teorema anterior, certo? Então só vale para algum delta maior do que zero. Se valer para algum delta maior do que zero, então aí você tem várias propriedades interessantes. Mas isso aqui nem sempre é verdade, tá, pessoal? Tem distribuições, tem variáveis aleatórias para as quais essa esperança aqui é sempre infinita. Isso aqui diverge sempre. Você não consegue um valor finito para nenhum delta diferente de zero. Só para delta igual a zero que você consegue. Tá? Para qualquer delta um pouquinho diferente de zero, já era. Por exemplo, a Cauchy, se você fizer calcular a integral aqui da parte positiva da Cauchy apenas, você vai chegar que vai dar mais infinito por algum argumento de séries. Tá? Pois bem, se isso acontece, nós conseguimos definir a função geradora de momentos. Definimos e muitas vezes a sigla é FGM, tá? Função geradora de momentos. Eu vou usar M, tá? M. Posso indexar aqui por x ou não, mas se eu precisar indexar por x, eu vou sempre indexar. Ela vai de um conjunto V nos reais, tal que M de x num pontinho t, ele é igual à esperança da exponencial de tx, em que o nosso V, o domínio da nossa função geradora de momentos, é delta menos delta a delta. Tá bom? Então essa função geradora de momentos ela é definível desde que isso aqui aconteça. Olha que estou colocando o valor absoluto de x aqui. Então estou aumentando bastante o valor desse exponencial de delta. E aí, se existir aquela, se for finita, então você consegue definir a função geradora de momentos, que está muito bem definido. Uma vez que você definiu a função geradora de momentos, aí você tem várias propriedades. Eu vou escrever as propriedades para vocês. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Faz tempo que ninguém fala nada? Tudo bem? Sim? Ok. A imagem está boa? Então, deixa eu colocar as propriedades para vocês. Então, considerando, obviamente, tá, que se seja x variável aleatória tal que a esperança de exponencial de delta x é finito, para algum delta positivo, então
Então você tem o seguinte. 1. A função geradora de momentos dessa variável aleatória x aplicada no zero é 1. Uma propriedade simples, porque basta substituir ali o t por zero. A função geradora de momentos de a vezes x mais b, nesse ponto t, vai ser igual a exponencial de tb vezes a função geradora de momento de x no ponto ta. Isso tem que acontecer para todo t e t vezes a pertencente a menos delta, delta. Não, menos... Qual o nome, sabe? Esqueci. É delta, né? É delta, menos delta, delta. Tá? Vocês querem que vocês provem isso, eu não vou provar, tá, pessoal? Vocês já sabem manipular a esperança de várias formas. Você também consegue mostrar que a esperança de x elevado a k é finita. Se isso aqui acontece, pessoal, então as esperanças são todas finitas. Deixa eu escrever isso. Então todos os momentos são finitos. E a esperança de x elevado a k, ela pode ser escrita como uma késima derivada. Deixa eu escrever derivada de mxt em relação a t. Então a késima, vou colocar um casinho aqui em cima, um casinho aqui. E aí você tem que, depois que você calculou as k derivadas, você vai fazer t igual a zero. Aplicar o resultado final no t igual a zero. Tá? Algumas vezes nós escrevemos assim, ó, é o m x abre parênteses k para representar as k derivadas zero. Tá? Então você consegue calcular o késimo momento utilizando a função geradora de momentos. Isso aqui é tudo, vocês conseguem provar, pessoal. É muito fácil de provar isso aqui. Ó. O que você vai fazer, pessoal? Você vai derivar isso aqui. Ó. Pega essa função e deriva em relação a t. A esperança, você consegue passar o operador derivada para dentro da esperança. Então vai ficar a esperança do exponencial de t. Olha que interessante. Aí você vai derivar o exponencial de t, o t desce, o x desce. Então vai ficar a esperança da exponencial de tx vezes x. Quando t igual a zero, fica a esperança de x. E assim você vai fazer a segunda derivada, a terceira, a quarta e assim por diante. Tá? 4. E é aqui que eu precisei introduzir a função esperança para funções de vetores aleatórios. Veja bem. Se x1 e x2 são variáveis aleatórias independentes, cujas funções geradoras de momentos existem, ou seja, existe um delta1 que satisfaz aquilo para o x1 e um delta2 que satisfaz aquela esperança finita para o x2. Se isso acontece, então a função geradora da soma de x1, x2 no ponto t é o mesmo t aqui. Isso aqui é o produto. Isso aqui é fácil de provar também, pessoal, das funções geradoras de momento. Então não tem mistério, eu não vou fazer isso aqui, eu quero que vocês façam. E aqui está uma técnica para tentar encontrar a distribuição de uma variável aleatória. Você pega e encontra a função geradora dessa variável aleatória. Por exemplo, é a soma, né? Suponha que você consiga mostrar que x é a soma de variáveis aleatórias independentes. Então você pode encontrar a função geradora de x utilizando essa propriedade. E aí você vê de que variável aleatória essa função geradora é essa função geradora. E aí você consegue identificar que a tal variável aleatória tem tal função geradora de momentos e, portanto, tem tal distribuição ou função densidade de probabilidade. Isso tudo está... Esse exemplo específico, esse item específico aqui, ó, ele está no Barry James, quem quiser procurar lá.
tem um exercício na página 58, 258, tá? É o exercício 10. E aí ele diz assim, ó, a função m é diferenciável, é contínua, para todo k, ela tem as k's primeiras derivadas, mas esse k ele pode ser 1, 2, 3 e crescer indefinidamente, tá? Todas as derivadas são contínuas, existem, então vocês podem tentar mostrar isso aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer sobre isso, antes de aplicar os exemplos. Tinha muita coisa para falar, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar na função geradora de momentos hoje. Gostaria de passar para a função característica, mas eu não vou passar porque senão não vai dar tempo. Muita matéria, né, para fazer exemplos, então deixa eu fazer agora alguns exemplos sobre esses conceitos aqui, principalmente função geradora de momentos. Então vamos lá. Alguma dúvida aqui, pessoal? Esses conceitos vocês já viram em algum momento, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Então, ó, seja x uma variável aleatória de Bernoulli, P, com P maior que, entre 0 e 1. Calcule a função geradora de momentos. Função geradora de momentos e variância. Ok, então eu vou calcular primeiro a função geradora de momentos. Então a m de x por definição é exponencial, é a esperança da exponencial de tx. E isso aqui, por definição de esperança, é a soma. Para o x variando no x cortado, que é 0, 1, só tem dois elementos, então x variando de 0 a 1, de exponencial de tx vezes a probabilidade do x da variável aleatória ser igual ao nosso x. Então, quando x for igual a 0, vai ficar exponencial elevado a 0. Fica exponencial elevado a 0, vezes a probabilidade do x ser igual a 0, mais exponencial elevado a t, porque aí o x vai ser igual a 1, vezes a probabilidade do x ser igual a 1. Então, como é uma Bernoulli, vai ficar exponencial de 0 dá 1, então não precisa da exponencial. A probabilidade do x ser igual a 0 é 1 menos p, mais exponencial de t, qual a probabilidade do x ser igual a 1? É p. Então essa é a nossa função geradora de momentos. Vamos dar uma olhada, qual é a derivada da função geradora de momentos, então? Vamos lá. A primeira derivada, ela vai ser igual a, isso aqui é a constante em relação a t, e aqui vai ficar exponencial de t, tem um p na frente, vai ficar p exponencial de t. Essa é a primeira derivada. Isso implica que esperança de x eu posso calcular pelo teorema anterior, é a primeira derivada no ponto zero, então vai ficar p. Legal. Então, como é a segunda derivada? Vou pegar isso aqui e derivar de novo, vai ficar p exponencial de t. Isso implica que esperança de x ao quadrado é a função geradora a segunda derivada da função geradora de momentos calculada em zero, que é p também. Ok. Ora, então, a partir daqui eu já consigo calcular a variância, né? Como é que eu calculo a variância? A variância de x é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Não vai dar zero, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, ó. A esperança de x ao quadrado é p. Menos a esperança de x é p ao quadrado. P ao quadrado. Então vai ficar p vezes 1 menos p. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor máximo que a variância de x pode ter? Aí você vem e faz um gráfico aqui, ó. Porque p vezes, ó, p menos p ao quadrado, o p varia de 0 a 1. Então esse aqui é o gráfico de p. E esse aqui é o gráfico da variância de x, que é em função de p, perfeito? Aí você vem aqui e percebe que isso aqui, na verdade, é uma parábola voltada para baixo, né? Segundo o coeficiente aqui associado ao termo quadrático é negativo, então é uma parábola voltada para baixo. E o ponto de máximo, se você for calcular o máximo, derivar igual a zero, isso aqui vai dar meio. Quando p é igual a meio, o ponto de máximo vai ser 1/4. Não é à toa que nas pesquisas eleitorais
eles muitas vezes, para calcular o tamanho amostral, eles pegam o valor amostral que gera maior variância, que é 1/4. Eles substituem na fórmula 1/4, porque como eles não sabem qual é o valor de P, eles pegam o pior caso possível, o caso em que tem mais variabilidade. Tá? O que mais que eu posso dizer aqui? Acho que é isso, né? Tá bom. Ótimo. Deixa eu ver. Vocês me escutam, pessoal? Só para saber que eu bati no fio aqui, eu não sei se eu quebrei o fio. Ok, obrigado. Não temos mais deixa eu ver quanto tempo aqui, 20 minutos. Perfeito. É isso, pessoal. Só aplicar a fórmula. Vou pegar um exercício aqui. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo resolver com exponencial. Eu não fiz, tá? Então seja x exponencial de parâmetro lambda, lambda maior que zero. Eu quero que você calcule o mx de t, a função geradora de momentos. Vou colocar FGV, FGM. Então vamos lá. Por definição, eu posso tentar calcular a esperança diretamente. Se ela for finita, então eu já garanto o resultado. Então a esperança de exponencial de tx. Isso aqui, por definição, na verdade é por resultado, porque o x é uma variável aleatória contínua, então isso quer ser integral de 0 a infinito. Já vou colocar aqui os limites de integração, de exponencial de tx vezes lambda vezes exponencial de menos lambda x dx. Então aí tem exponencial, o lambda. Eu vou deixar o lambda aí que provavelmente eu vou fazer uma mudança de variável, então não sei se vai valer a pena tirar. Então eu vou colocar as coisas dentro da exponencial. Então vai ficar integral de 0 a mais infinito de lambda vezes exponencial de menos lambda x mais tx. Vou colocar os termos em comum ali, o x é em comum, então vou colocar junto. Fica integral de 0 a infinito de lambda vezes exponencial. Agora vem um detalhezinho que é importante. Eu vou colocar um menos na frente. Menos lambda menos t vezes x. Tá certo isso? Vai ficar menos, menos com menos mais. Tá certo, né? Quando é que essa integral existe, hein, pessoal? Quando essa integral é finita? Alguém responde para mim? Exatamente. Quando lambda menos t for maior que zero, eu garanto que isso aqui é finito, perfeito? Então eu quero que vocês façam isso também. Então note que essa integral ela pode ser calculada. Você não pode sair por aí calculando integral e aí você vai ter divisão por zero ou, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Então note que se t for... isso aqui tem que ser positivo, né? Então o t precisa ser menor do que lambda. A integral existe. É finita. Então vou fazer essa suposição, tá? O t ele precisa ser menor do que lambda, senão eu não consigo calcular essa integral. Então, considerando o t menor do que lambda, pode ser até igual a lambda, né? Porque aqui, deixa eu ver como não pode ser igual, né? Porque dá zero. E aí fica exponencial de zero. Quanto fica integral de 0 a infinito de dx? Não dá, né? Então ele tem que ser estritamente menor do que lambda. Temos a seguinte integral. Então vai dar que o m de xt, ele está bem definido, ele pode ser calculado. Então vai ficar 0 a mais infinito, lambda vezes exponencial de menos lambda menos t. Só vou reescrever aqui. Vou fazer uma mudança de variável, né? Então, fazer u igual a lambda menos t, x, eu tenho que du é igual a lambda menos t, dx. Olha, esse aqui é positivo, então não muda o sinal de integração, tá tudo certinho. Então, esse aqui fica lambda
vezes a integral de 0 a infinito. Então vamos ver aqui, ó. Quando o x vai para 0, o u continua indo para 0. Quando o x vai para mais infinito, o u continua indo para mais infinito. Ok? Agora, onde tem dx, eu preciso substituir por du dividido por lambda menos t. Então vai ficar 1 sobre lambda menos t, diferente de 0, então eu posso dividir, tá vendo? Tudo é muito importante aqui, não posso colocar igualdade aqui, senão vou ter divisão por 0. Exponencial de menos u, du. Ora, isso aqui então é lambda dividido por lambda menos t, vezes a integral de 0 a mais infinito exponencial de menos u, du. Isso aqui é uma exponencial com lambda igual a 1, não é verdade? Então, que dá 1. Essa integral aí. Portanto, isso aqui é verdade para todo t menor do que lambda. Ele pode ser negativo t? Até onde eu sei, sim. Mas aqui, se lembra que essa m de t ela vai estar bem definida? Eu acho que aqui a única coisa que o t precisa ser é menor do que lambda. Não precisa ser maior do que menos lambda. Será que precisa ser maior do que menos lambda? Acho que sim, né? Não? Deixa eu ver. Suponha que seja menos lambda. Então vai ficar lambda menos com menos vai ficar mais lambda. Acho que não tem problema nenhum. Tá? Até onde eu sei, essa função geradora de momentos vai estar bem definida para qualquer t menor do que lambda. Perfeito? Então aí vocês têm essa fórmula, se vocês quiserem digitar aí no Google e ver qual é a função geradora de momentos de uma exponencial, vocês vão chegar nessa fórmula aí. Na função gama, vocês podem usar a definição ou vocês podem perceber que uma gama, na verdade, é a soma de exponenciais. Tá? Se você perceber que a gama é uma soma de exponenciais, aí você consegue escrever, então, a função geradora da gama é a função geradora de somas de exponenciais independentes. Como elas são independentes, aí vai ficar o produto disso aqui, ó, várias vezes, entendeu? Então vai ficar lambda dividido por lambda menos t elevado a alguma coisa. A mesma coisa na binomial. A binomial ela pode ser escrita como a soma de Bernoullis independentes. Então, uma vez que eu tenho a função geradora de momentos da Bernoulli, que é essa aqui, a função geradora de momentos de uma binomial, que é a soma de Bernoullis, eu só teria que aplicar a propriedade, que é a função geradora da soma é o produto das funções geradoras. E, portanto, aqui eu teria elevado a n. Ó. Esse cara aqui, esse termo elevado a n. Poderia fazer vários exercícios, mas acho que já está de bom tamanho. Eu quero passar só umas propriedades da variância, tá? Que eu não passei ainda, mas acho que vale a pena reforçar. Tá aqui, ó. Aqui eu recomendo que vocês encontrem a variância, tá? Da exponencial, se eu não me engano, é 1 sobre lambda ao quadrado. Acho que é isso, 1 sobre lambda ao quadrado. Não estou lembrando agora, mas precisa fazer a conta. Vocês podem calcular de duas formas. Uma é calculando a esperança de x e depois calculando a esperança de x ao quadrado. Já fiz isso em outra aula. Aí você vai calcular a variância, que é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x, tudo ao quadrado. Ou você pode derivar a função geradora de momentos duas vezes, calcular as duas primeiras derivadas, e aí você calcula a variância pela função geradora de momentos. Deixa eu só terminar a aula de hoje falando sobre as propriedades da variância. Que eu quero que vocês provem também. Isso vai estar na lista, tá? Então deixa eu ver. Tá. Seja x uma variável aleatória com segundo momento finito. Ou seja, tal que a esperança de x ao quadrado, não preciso do módulo aqui porque o x ao quadrado é exatamente igual à esperança. Esperança de x ao quadrado é exatamente igual à esperança de x em módulo ao quadrado, é na mesma. Isso aqui é finito, tá? Se isso é finito, então a variância existe. Aí eu tenho algumas propriedades aqui. A variância de a vezes x mais b, você consegue demonstrar trivialmente que é a ao quadrado variância de x. Tá? Isso aqui vale para qualquer a e b reais.
A segunda propriedade é a seguinte, a variância de x é sempre positiva. É sempre maior ou igual a zero, desculpa. Não é positiva. Pode falar. Quem ligou o microfone? Aqui o A pode ser igual a zero porque vai dar zero, certo ou não? É uma variável aleatória zero, não tem problema. Você pode definir uma variável que vale zero para todo ômega, entendeu? A variância de x é sempre maior ou igual a zero, sempre. Tá? Não pode ser negativa. Isso implica, portanto, você já tira daqui um teorema, que é a esperança de x ao quadrado precisa ser maior ou igual à esperança de x ao quadrado. Olha que interessante. Aqui é trivial praticamente, mas aqui sai uma implicação. Eu consigo demonstrar que a esperança de x ao quadrado é maior ou igual do que a esperança de x tudo ao quadrado. Pela desigualdade de Jensen também. Vocês poderiam mostrar isso. Então, o terceiro ponto é que a variância de x é igual a zero. E essa que é interessante. Se aqui acontece C e somente C, a probabilidade do x ser igual a uma constante A é igual a 1. Essa constante A, obviamente, precisa ser a esperança de x, né? A esperança de x é essa tal dessa constante, tá? Ou seja, x é uma variável degenerada, tá? Ela é degenerada no zero. Variável aleatória degenerada, não no zero, né? Degenerada em esperança de x. O que significa ser degenerada em esperança de x? Essa esperança de x é um valor, certo? É um valor, sei lá, 1, 2, 3, é um valor numérico. O que eu quero dizer com isso aqui? Isso significa que essa esperança de x... Vou colocar, em vez de esperança de x, eu vou colocar um azinho para a gente não ter nenhum problema aqui, tá? Com uma definição circular de variável degenerada. Então, x é uma variável degenerada no zero. O que significa? Significa que x ele vai de ômega nos reais, tal que x de ômega é igual a para todo ômega. Só isso que está dizendo. A probabilidade do x ser igual a é igual a 1. Não precisa ser exatamente desse jeito. Eu posso considerar também uma outra variável aleatória, que ela é A para quase todo ômega. Se essa variável aleatória for A para quase todo ômega, então ela também vai ser degenerada no A. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Vou falar só mais uma, então. Tá? Mais uma propriedade que eu acho que também é importante. Deixa eu só ajeitar aqui. Que é o seguinte, se eu tenho x1 e x2 independentes, se x1 e x2 são independentes, tais que a esperança de x1 ao quadrado é finita e a esperança de x2 ao quadrado também é finita, então isso implica que a variância de x1 mais x2 é igual à variância de x1 mais a variância de x2. Eu vou entrar nesse mérito aqui, nesse último ponto, na próxima aula, quando eu for definir covariância. Porque aí quando x1 e x2 não forem independentes, eu posso escrever a variância da soma de outra forma. Tem um termo a mais aqui. Tá? Mas se eles forem independentes, então você já consegue mostrar que a variância da soma é igual à soma das variâncias. Note que eu não preciso da independência para o caso da esperança. A esperança da soma é sempre a soma das esperanças independentemente se o x e o y se o x1 e o x2 são independentes ou não. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é essa. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, eu fico aí alguns minutos. Eu só vou desligar o vídeo aqui, tá? Então, próxima semana eu vou continuar a parte de função característica, perfeito? E aí eu vou entrar também na definição de covariância e correlação. E aí eu vou apresentar para vocês uma fórmula geral para você escrever a variância da soma, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico aí, tá? Boa semana a todos e até segunda-feira.